Sublime Expiação, livro 2, Passado de Sombras e Gravames, capítulo 4, Encontro que delineia trágico futuro. Nas terras da imensa planície da Emília-Romanha, perto de Forlì e Ravenna, ao norte da Itália, prosperava Faenza, aquinhoada com a aceitação da sua cerâmica, espalhada por toda a Europa. Desde o século anterior, o artesanato em cerâmica conseguira destacar-se como obra de arte, merecendo depois traduzir as belezas do agrado renascentista. Dali sairiam as delicadas faianças, que iriam entusiasmar artistas vários em muitos pontos da terra. A cidade era progressista, esplêndida, majestosa, ufanando-se da catedral em construção sob a inspiração da Renascença. Suas águas tornavam-se igualmente conhecidas pelas propriedades terapêuticas. Salgadas umas, ferruginosas outras, eram identificadas como miraculosas. Por aqueles sítios transitaram homens ilustres do antigo Império Romano, que deixaram sinais profundos da sua passagem. Ali, Lúcio Cornélio Sila, ditador de Roma e da Itália, lograra expressiva vitória sobre Mário e os seus partidários, por ocasião das disputas travadas entre os dois amigos que se fizeram adversários, e 6 séculos depois, Totila vencera os bizantinos que haviam embelezado a cidade e contribuído valorosamente para o seu progresso. Naquele ano de 1501, amargurado ainda pelas vicissitudes que o tornaram revel, Giuliano aspirava a crescente poder, como desejoso de asfixiar, na vasa da perdição, o estrepitoso clamor do coração revoltado. A saída da corte romana significava-lhe oportunidade de granjear fortuna e, quiçá, lograr algum título de nobreza de modo a poder retornar um dia em posição relevante, que não a de músico guarda-costas ou lugar-tenente que desfrutava junto a seu amo. A admiração votada a César emurchecia-se-lhe intimamente, substituída por inhospitável inveja. Aquele homem, ora soturno, ora transbordante, nascera sob estrela benéfica. Não raro, entregava-se a demorados estudos políticos e bélicos na fortaleza de Santo Ângelo, fazendo rutilar sua inteligência e habilidade militar, conseguindo, nesse ínterim, afogar qualquer outra paixão que não fosse a de manter e ampliar os estados pontifícios. Participara dos exércitos de César, quando este, no outubro passado, avançara em sua campanha de inverno na província. Como Manfredi resistira ao invasor, apoiado pelo povo, em Faenza, a cidade padeceu rude cerco durante a quadra hibernal, terminando por render-se ante a tentadora proposta de paz e promessas de benignidade para com todos oferecidas por César, inclusive a de perdão a todos os que se lhe opuseram nas lutas. Os Manfredi, capitaneados por Astorre, aceitaram as concessões e foram alçados à categoria de membros do seu Estado-Maior, como personalidades de destaque, embora transitoriamente porque César sabia que um inimigo que se torna amigo, mas volve à posse do poder, prossegue inimigo. Assim, posteriormente, mandou encerrá-los no castelo de Santo Ângelo, onde encontraram o hábil punhal que lhe ceifou as vidas meses depois. Para tornar-se aos olhos de César junto à administração, Giuliano trasladou-se para Faenza logo após a campanha, liberado das funções na imponente comitiva. As dissipações romanas não se haviam distendido até aquela região, onde os costumes relativamente morigerados
não se tornava um campo favorável à onda de licenciosidade que reinava em outras cidades dos estados pontifícios. Era comum suceder que, após as batalhas, quando se instalavam as forças conquistadoras, também se fixavam as cortesãs que acompanhavam as tropas mercenárias e os aventureiros exploradores que passavam a perturbar os costumes e corromper as cidades vencidas. Tal procedimento tornava-os ainda mais abjetos e detestados, inspirando homens e mulheres retos a trabalharem sem descoroçoamento até a vitória final sobre os intrusos. Talvez as atividades do campo e a paz da natureza trabalhassem uma burguesia tradicional, de costumes pacatos que não aceitava facilmente a corrupção em voga. A religião ali gozava de prestígio, e não obstante a animosidade generalizada contra o Papa estrangeiro e belicoso, acreditava-se nas determinações provindas de Roma. Os sentimentos de pátria, todavia, eram conservados no culto da família, e apesar da negociação por meio da qual sucumbia a cidade, e logo após toda a Romanha, então anexada pelo verdugo, sonhava-se com o dia da liberdade. Aliás, a cadeia da escravidão faz com que arda na alma a forja que derrete algemas e trabalha heróis. As pegadas sanguinolentas dos conquistadores impetuosos e insaciáveis convertem-se em lôbregas fossas por onde um dia retornam os usurpadores desiludidos. O direito à liberdade é inalienável. A hidra da guerra pode lacerá-lo, jamais destruí-lo. O homem deve ser livre para, por meio da própria escolha, exercer a regência dos seus atos, passando a experimentar-lhe as consequências. Enquanto os direitos humanos forem desrespeitados, e há mil maneiras de desonrá-los, os espectros da desgraça rondarão em sinistras marchas sobre os escombros da desídia dos esbugalhadores dos direitos alheios. Contemplarão sua própria queda e o soerguimento do que denegriram, macularam e supuseram esmagar. E a história fará justiça às suas vítimas, proscrevendo-lhe as façanhas ignóbeis. Após apresentar-se às autoridades locais devidamente credenciado pelo amo que o recomendou pessoalmente, Giuliano se localizou no Palácio Geral da Governadoria, fazendo-se destacar muito facilmente pela destreza na esgrima e no alaúde, pela arrogância e pela verve galante. O moço, no entanto, içado à escadaria do poder, não olvidava a Grácia, a eterna recordada. Lamentava tardiamente não ter arrebatado quando a conhecera, arrostando então os efeitos da atitude precipitada que agora lhe parecia de menor padecimento, face à sensação de senti-la perdida. Essa desesperação provinha da estranha vinculação psíquica em crescente processo obsessivo que sofria, mediante o qual a moça leviana que fora arrancada ao corpo prematuramente, ignorando a realidade do seu novo estado, era irremissivelmente atraída pela mente do atormentado musicista que a solicitava sem cessar. Na esfera do sonho, com frequência, sem entender a ocorrência, Giuliano reencontrava a mulher desejada, que então se lhe afigurava megera infeliz, retratando nas faces deformada as vicissitudes vividas no além-túmulo em cujas trilhas transitava inconsciente. Como reação natural, experimentando o vazio íntimo, tornara-se impiedoso, insensível ao sofrimento alheio, quando não sistematicamente revoltado contra as circunstâncias vigentes. Com a promoção social e política, fez-se soberbo, assolando a maldade dormente que outrora ocultara ou simplesmente estava embrionária.
Ligou-se por afinidade natural os excruciados pela insânia da volúpia e da perversão. Possuem faro especial, por meio do qual logo encontram símiles em cujos círculos se comprazem e fossilizam. Há outros jovens empedernidos, amantes das libações exageradas, do jogo, dos prazeres anestesiantes. A vida, mesmo assim, figurava-se-lhe monótona na cidade laboriosa. A excitação do castelo de Santo Ângelo fazia-lhe falta. Não obstante, ali a intriga também exercesse sua função destrutiva. Não lograva forjar os homicídios sucessivos, as orgias e as quedas comuns em Roma. Como agravante, as autoridades, embora corrompidas, eram levadas a atitudes às vezes surpreendentes para Giuliano, tomando a defesa da justiça em consideração às circunstâncias locais. No verão, que se tornara abrasador, assaltado por pertinaz melancolia, Giuliano, cavalgando, afastou-se dos muros da cidade e, extasiado pela paz campestre, deixou-se arrebatar pela lembrança da infância em Régio, recordando os fatos múltiplos e céleres da sua vida, que ora culminavam na glória buscada e naquele intérmino sofrimento rebelado, que o desgastava e enlouquecia. Afinal, refletia, nascer em terras próximas, em planície arrebatadora, na Régio inesquecida, que fora obrigada a abandonar. Retornava agora a Emília em posição relevante, mas não em situação de felicidade íntima. Talvez a inquietação que experimentava na cidade procedesse das evocações da terra natal. Parte do antigo ducado da Lombardia era imponente pela sua nobre catedral e graças à grandiosa Basílica de São Próspero, erguida 5 séculos antes, um dos orgulhos do seu povo. A prefeitura, que fora erguida há algumas décadas, era lição de arquitetura. Reviu-se a correr pelos antigos muros e pradarias, tomando mentalmente a casa paterna. A mãe, disseram-lhe, morrera-lhe quando ele ainda estava na infância. E a verdade é que não fruíra aquele carinho que a maternidade verte sobre os filhos como insubstituível chuva a cair nas débeis plântulas que desabrocham. O milagre das recordações tomou-o de inopino e descobriu-se comovido a chorar. Insopitável constrição dominou-o todo. Não poderia dizer o tempo que passou na contemplação do poente em fogo e ouro. Anoitecer na sua terra, quando se surpreendeu com o trotear de alimárias que acompanhavam imponente carruagem, adornada e rica, rumando pela estrada estreita. As cortinas abertas deixavam perceber as 2 passageiras distintas, cujo porte altivo e belo se destacava no claro escuro da tardinha como emolduradas em diáfana claridade. Desconhecida emoção assaltou por completo o apaixonado regiano que, num átimo, pareceu reencontrar as antigas emoções nas províncias ora sombrias do espírito aflito. Ergueu-se de um salto e acompanhou visualmente por entre a nuvem de pó o veículo e os cavaleiros a desaparecerem adiante por entre os vetustos arvoredos da via sinuosa. Tomou a montaria e seguiu a caravana até a herdade opulenta que se lhe descortinou ao olhar atônito, momentos depois, e por onde os viajantes se adentraram. Incapaz de considerar perigos, acercou-se da mansão e, mediante hábil e dissimulado inquérito, soube quem eram os residentes da vila, planejando acercar-se da família ao primeiro ensejo, apresentando-se às mulheres que lhe provocaram renovadoras emoções. Tratava-se da senhora Contesse de Lunardi e sua filha Beatrice, de 15 anos, que retornavam de Ravenna,
a capital da província, onde a menina aprimorava dotes entre religiosas afamadas pelos métodos da educação que ministravam a jovens da burguesia e da nobreza. Viúva há 5 anos, a condessa rejeitara veemente novas bodas e a convivência que lhe parecia perniciosa com os da cidade. Religiosa fervorada, erguera desde os dias do esposo elegante capela nas suas terras, mantendo-a a expensas próprias o frei Carmine, seu amigo e conselheiro espiritual. Bela era uma sobranceira dama de 40 anos, pouco mais ou menos que se consorciara com idade relativamente avançada para aqueles dias. Seu pequeno feudo, pelo impositivo da anexação, pagava expressiva soma ao governo de Roma, mediante a arrecadação automática em Faenza a que todos se submetiam. Afastada espontaneamente do bulício e dos mexericos citadinos, cuidava de preservar-se, devotando-se efusivamente à filha que lhe constituía a razão essencial para a sobrevivência. Juliano, que se acreditava aniquilado até há pouco, pareceu reencontrar-se. Ante a noite que descia estrelada e ardente, retornou galopando a Faenza e enredou-se na transa vigorosa do destino que o testaria outra vez. Ninguém logra evadir-se de si mesmo. Quem arquiteta atos faz-se escravo das suas consequências. À noite de ansiedades sucederão os dias do longo porvir que tem nas mãos por erguer.